Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Paulo Peixoto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre economia e finanças. Falaremos sobre a reserva de emergência. Mas antes de eu começar, já se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação. É importante essa ajuda de vocês para que a gente possa cada vez mais criar novos conteúdos. Bom, vamos então falar da reserva de emergência. Mas afinal de contas, o que é essa reserva? Nada mais é do que uma quantia, um montante em dinheiro que deve ser guardado, deve ser feito para aquele momento de sufoco, para aquele momento que de algum modo você não vai ter condição de pagar as duas contas. Imaginemos uma situação em que você perde o emprego. Se perdeu o emprego, você não tem mais renda. E aí, como é que você vai bancar as contas de casa? O ideal é que você tenha essa reserva para esse momento, para essa emergência. Ou então quando surge uma doença grave e o seu plano de saúde informa que não irá cobrir. Nessas situações, há necessidade da reserva de emergência também. Então, de um modo geral, é aquela quantia em dinheiro que vai te ajudar no momento de perrengue, no momento de dificuldades. A grande questão envolvendo a reserva de emergência é saber qual é o valor dela. Como que eu faço para calculá-la? Bom, muitos dirão que ela deve corresponder ao valor de 6 a 12 vezes o seu salário, de quanto você ganha no mês. Então, se você ganha R$2.000, seria entre 12 mil a 24 mil reais. Mas, na realidade, ela não deve se pautar pelo seu salário, e sim pelas suas despesas. Então você precisa entender e calcular qual é a sua despesa mensal, ou seja, quanto você gasta de aluguel, de conta de água, de conta de energia, de gás, de transporte, de alimentação, fazer todo esse cálculo, fazer essa planilha, saber, eu gasto então 1.800, por exemplo, nesse meu exemplo. Se eu tenho R$2.000 de salário, eu gasto 1.800 de despesa. Eu vou calcular a partir desse 1.800. Então, de 6 a 12 vezes a minha despesa mensal, que daria aí entre R$10.800 e R$21.600. Esse é o valor, essa é a estimativa para a sua reserva de emergência. Então, Paulo, quer dizer que eu preciso primeiro planejar, saber quanto que eu gasto por mês. Exato. Se você gasta mais do que você ganha, ou você não tem a menor noção de quanto você gasta, então você tem um sério problema. Então, primeiro, planejamento aqui, identificar os seus gastos mensais para melhor calculá-lo. Tranquilo? Muito bem. Entendido como se faz para calcular, qual é a base para você entender a reserva de emergência, a segunda questão importante é como eu faço para atingir esse valor. Como que eu vou fazer para chegar aí nos 10.800 ou então aos 21.600? Aí aqui você precisa ter um segundo planejamento. Qual é? É entender que da parte do que você ganha, de parte daquilo que você ganha, você vai precisar tirar um pedaço, ou seja, uma quantia que você vai ter que definir para compor essa reserva de emergência. Então, no meu exemplo, se eu ganho 2.000, tenho 1.800 de despesa mensal, me sobraram aí R$200. Eu posso definir que R$100 desses 200 que sobram eu vou colocar para minha reserva de emergência e os outros 100 eu vou gastar, eu vou comprar alguma coisa. Então esse meu orçamento aqui está bem apertado, mas você poderia definir um valor menor, talvez R$50, R$80, mas o importante é que você tenha uma constância. Então você definiu que vai ter a reserva de emergência, todo mês eu vou tirar R$100, eu vou tirar R$50 para compor. Porque aí você cria o hábito de poupar, o hábito de guardar o dinheiro. Porque é só assim que você vai conseguir estabelecer uma reserva. Do contrário, você vai gastar sempre e nunca vai sobrar e nunca vai conseguir investir. Terceiro ponto fundamental aqui. Uma vez que você já sabe qual é o valor, qual é a quantia, já sabe quanto você vai dispor por mês para compor este valor, onde você vai guardar esses R$100 por mês que você está separando para a reserva de emergência? Muitos devem pensar aí, vou colocar na poupança, né? Bom, tendo em vista o atual cenário econômico brasileiro, eu acredito que a poupança não é o melhor investimento, mesmo porque, tendo em vista que a taxa Selic está mais em baixa, inclusive se você não sabe o que é a taxa Selic, ó, tem um link aqui para você clicar. Clica nesse card aqui que eu vou te mandar para um vídeo que eu fiz sobre a taxa Selic. Agora, então a poupança não é um dos melhores investimentos. Você pode procurar outros que tragam uma rentabilidade efetiva e mais do que isso. A reserva de emergência ela precisa ser um valor que tenha alta liquidez.
O que é alta liquidez? Que você consiga converter em dinheiro de forma rápida. Então, já que ela é uma reserva de emergência, eu não posso esperar um mês para ter esse dinheiro. Eu preciso dele em poucos dias, em 2, 3, 5 dias, talvez no máximo. Por quê? Porque você tem que pagar um determinado gasto extraordinário, uma emergência que surgiu. Então o ideal é que você pesquise um investimento que tenha alta liquidez e ao mesmo tempo uma rentabilidade razoável. Obviamente que você não vai colocar esse dinheiro numa bolsa de valores, em algum investimento de alto risco, porque senão você vai perder dinheiro. O ideal é que ele fique num investimento que traga uma rentabilidade adequada, efetiva, que supere ali pelo menos a inflação, e com isso você consegue ter a sua reserva de emergência segura. Porque esse dinheiro não é para você investir, esse dinheiro é para você ter ali a sua reserva para que você depois possa começar a separar também um dinheiro para investir. Os economistas, os assessores sempre recomendam, faça sua reserva de emergência inicialmente e depois você consegue se organizar para investir em ações, investir em fundos. E por último, longe aqui de querer indicar o melhor investimento para você, que aí só a sua pesquisa e também uma consultoria, uma assessoria de quem seja especializado, dos agentes autônomos que podem te ajudar, de uma corretora, o ideal é que você pesquise alguns exemplos de investimentos que podem aí ser utilizados para colocar esses valores relativos à reserva de emergência, o Tesouro Selic, eventualmente um CDB. Outra possibilidade seria o investimento num fundo de renda fixa, um referencial DI, que possa aí trazer a liquidez que você precisa e ao mesmo tempo uma rentabilidade adequada. Tranquilo? Bom, então esses são os principais pontos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, mantenha-se aí no nosso canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.